não terminamos a aula passada, é só a última praia, que é o último capítulo da primeira parte, que é o capítulo 11. Então, peço desde já que deixem abertas as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós terminamos a aula passada, a gente vai já orar, acho que a gente não ora aqui. A gente vai continuar onde paramos na aula passada. Foi nesse slide, tratando sobre a quinta trombeta. Acho que foi isso, né? Esse slide. Você lembra? Foi? Ok. Então vamos orar para iniciar. Alguém deseja fazer a oração? Por favor. Voluntário? Samara, Sofia? Jorge, pode orar para você. Senhor Deus Pai, te damos graças, Senhor, por estar aqui. Senhor, nos ensina, Pai, a viver em unidade, Senhor, porque Tu, Senhor, vive no Filho e o Filho do Pai, Senhor, nos ensina a viver em nós, Pai. Deus, que Tu possa, Senhor, pelo Teu Espírito, dar, Pai, entendimento ao Marconi, Senhor, para ministrar essa aula. Que possamos, Senhor, verdadeiramente aprender, Senhor, e colocarmos em prática, Pai, tudo aquilo que nos é ensinado. É o que pedimos em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, rapidamente, uma breve revisão do que tratamos nas aulas passadas. Na primeira aula sobre Apocalipse, nós falamos um pouco das formas literárias do próprio livro, falamos também sobre o conteúdo, ou melhor, sobre como ele apresenta o seu conteúdo, dissemos que ele participa ou se insere em uma literatura chamada, quem lembra? Apocalíptico, né? Os apocalípticos são aquela literatura que surgiu no período helênico, da dominação helênica, ou seja, dos gregos, quando dominaram a Palestina, começando com as invasões de Alexandre o Grande, no 4º século a.C. Alexandre morreu em 331 a.C., com 33 anos. Aristóteles ainda não morreu depois dele. E que vai até o século III, IV depois de Cristo. Então é uma literatura que tem vasta literatura, vasto conteúdo, e ela se caracteriza por ser pessimista com a realidade presente. É uma literatura que é profundamente dualista, isto é, há dois princípios que governam a realidade, Deus e Satanás, o bem e o mal, etc. E as esperanças de salvação que antes eram históricas, tornam-se agora escatológicas, para o fim. E o livro do Apocalipse se insere nesta compreensão de mundo dos apocalípticos. E por isso ele tem toda essa forma de simbologia, de numerologia, etc. Falamos também um pouco sobre o seu autor, que é João. Não sabemos se ele é o apóstolo ou não. É provável que ele tenha sido mas tenha sido um profeta vidente da igreja de Éfeso, mas que era judeu. Falava o aramaico porque o texto do Apocalipse, o texto grego, ele é muito simples e tem alguns erros gramaticais. Então, não é alguém tão versado no grego assim. Também falamos sobre a data, no final do reinado de Domiciano, e sobre o propósito, que é falar sobre a vitória de Deus e do Cordeiro, sobre os poderes do mal, sobre os poderes das trevas, sobre os poderes opositores a Deus e o seu povo. Na segunda aula, iniciamos o conteúdo falando sobre o prólogo, que neste prólogo está todo o livro praticamente sintetizado. Falamos também sobre a primeira parte do Apocalipse, que são as 7 cartas às igrejas. As 7 cartas e as 7 igrejas são representativas, são simbólicas, para indicar
a totalidade do povo de Deus espalhado pelo mundo, pela terra. E vou falar rapidamente agora uma coisa, gravem aí, que a gente vai retomar mais tarde, que o simbólico não anula o histórico. Não é porque as 7 igrejas são simbólicas que elas não sejam históricas. Nós queremos que elas sejam históricas, mas ao mesmo tempo elas são simbólicas, ok? Guardem isso daí que a gente vai voltar mais tarde nisso. Falamos também, a partir do capítulo 4 até o 11, temos a primeira parte da revelação, da experiência reveladora do livro. Do 4 e o 5 temos a apresentação de Deus e sua corte. O ancião de dias é apresentado no capítulo 4, depois o horizonte se expande no capítulo 5, em que se trata sobre o Cristo glorificado, o Cordeiro ressuscitado nos céus, que recebe o direito e a autoridade por sua ressurreição de dirigir a história a partir dos chamados 7 selos. E dos 6 ao 9, 6 ao 8, nós temos a primeira unidade do livro, que é da revelação, que é a abertura dos selos, e do 8 ao 9, a abertura as 7 trombetas, e que depois chega até aqui o capítulo 11, que finaliza a primeira parte da revelação, da experiência de revelação de João, do autor do livro. E hoje nós iremos finalizar aqui e continuar no capítulo 12 até o 22, que é a última parte do livro. Claro até aqui? Uma água de mosteiro, isso daí. Então iremos iniciar hoje e finalizar este livro fabuloso em todos os sentidos, muito rico e profundo. E peço a cooperação de vocês em levantar questões, observações, dúvidas, perguntas, para que a gente possa crescer juntos no conhecimento. Eu não defendo a educação construtivista, mas eu creio também que o conhecimento ele se dá a partir do diálogo e da construção mútua dos seres humanos. Ok? Só o Sergimar que entendeu, eu acho. Então, acho que foi aqui que a gente parou a aula passada, sobre a quinta trombeta e a invasão que nos é inspirada em Joel 1:2, okay? Sobre os gafanhotos. Quinta trombeta está no capítulo 10, okay? No capítulo 9, né? Passando então, nós iremos continuar. A 7ª trombeta, que já é no capítulo 9 ainda, a partir do versículo 13, certo? A 7ª trombeta, ou melhor, a 6ª trombeta, isso, 6ª trombeta, fala-nos acerca, aqui está a 7ª, mas é 6ª, ok? A 6ª trombeta novamente tem referência aos partos. A região situada a leste do Eufrates era ocupada pelos partos. Vocês lembram dos partos, né? Aqueles guerreiros que portavam arcos e que eram cavaleiros e que viviam naquilo que nós chamamos do Império Romano no primeiro século depois de Cristo, e eles eram os grandes inimigos de Roma naquele período. E por isso as imagens aqui são todas tiradas da realidade histórica, da experiência histórica dos romanos. Por exemplo, vamos ler aqui o capítulo 9, versículo 14. E dizia o 6º anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Ou seja, o rio Eufrates é o que divide o Império Romano do Império Parto. Então, por isso aqui a referência aos partos. Segue-se o interlúdio, no qual o profeta João, à semelhança de Ezequiel, tem de engolir o livro. Aqui a gente já vai passar para o capítulo 10, ok? A partir do versículo 8, chamado livrinho que ele engole. Esse livrinho, versículo 8 até o 11, ele é inspirado, o texto é inspirado claramente na experiência profética de Ezequiel e de Jeremias, de engolir o rolo, de engolir o livro. E essa experiência, ela é significativa, porque o livrinho é amargo ao estômago e doce à boca. O que significa isso? É que o triunfo da igreja será por meio de enormes sofrimentos. O triunfo do povo de Deus, que é doce à boca,
que é o destino da igreja, como ele recebe aqui como revelação, se dá a partir do sofrimento, a partir da perseguição, a partir da angústia, da perseguição por parte do Império Romano. Ok? Claro, até aqui, esse texto aqui, do versículo 8 ao 11, ele toma esse livro e ele tem essa experiência. Começando no 11, já temos as chamadas duas testemunhas. Versículo 6 diz o seguinte, vamos ler o versículo 1 na realidade. Deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo, levanta-te e mede o templo de Deus, a semelhança de Ezequiel, okay? O altar e os que nele adoram. Quanto ao átrio externo do templo, deixa-o de lado, e não meças, pois ele foi entregue às nações durante 42 meses. Calcarão aos pés da cidade santa, talvez uma referência à invasão de Roma no ano 70 por parte do general Tito. Versículo 3. As minhas duas testemunhas, porém, permitirei que profetizem, vestidas de saco, durante 1260 dias. Os 1260 dias são simbólicos, um grande período aqui. E no versículo 6 diz o seguinte, elas, essas duas testemunhas, têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética, ou seja, referência a Elias. Okay? Tem ainda o poder de transformar as águas em sangue, de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quiser, ou seja, Moisés, a lei e os profetas. É isso que esboça aqui. Alguns estudiosos, a maioria, pensa que há uma referência aqui ao martírio de Pedro e de Paulo. Porque em Pedro e Paulo, a igreja viu simbolizada a igreja gentílica e a igreja judaica. Ou seja, a totalidade do povo de Deus constituído como a igreja. Então é provável que essas duas testemunhas que foram martirizadas, ele diz, versículo 7, quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vence-las e as matará. E versículo 11. Versículo 12, na verdade. Ouvi então a voz forte do céu que lhes dizia, subi para aqui, e subiram para o céu na nuvem, e seus inimigos os contemplaram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu, e 7.000 pessoas morreram na catástrofe. Ou seja, Roma, que foi o instrumento pelo qual Pedro e Paulo foram martirizados, agora é objeto de juízo, por conta da sua rivalidade para com o povo de Deus. Claro até aqui? Está um pouco obscuro ainda. Tem uma dúvida, esse mesmo texto aqui no 11, ele fala assim, mas depois de 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então parece que eles ressuscitam. É provável que aqui a gente vai voltar a essa compreensão lá no capítulo 20, quando fala do milênio, ok? Porque é provável que essa ressurreição das duas testemunhas, lembra que Pedro e Paulo representavam a igreja gentílica e a judaica, a totalidade do povo de Deus, que é perseguido, que parece ser destruído, mas depois volta, mas depois é restaurado. Então parece-nos aqui que fala-nos acerca da restauração, do ardor, da pregação, do querigma, né? Da restauração da igreja após a perseguição intensa por parte do império. Ok? Não é certeza, mas como parece-nos que depois isso vai ser retomado lá no capítulo 20, sobre a ressurreição. Ok? Mas vamos guardar essa observação daqui a pouquinho. Isso é bem importante. E nós temos a última trombeta a partir do versículo 14. Na última trombeta, que encerra a segunda parte do livro, os santos celebram a liturgia celestial. Nós vemos vários cantos. Eles celebram o poder e a autoridade de Deus e do Cordeiro, que irá, nos capítulos seguintes, destruir o poder de Roma e libertar seu povo. O que nós temos no final do capítulo 11 é uma espécie de transição da primeira parte para a segunda parte do livro. E por ser uma transição, ela encerra com vários cantos litúrgicos, indicando que o Cordeiro irá vencer o poder
destruidor de Roma, o poder que é inimigo do povo de Deus. E por isso nós temos no versículo 14, o segundo ai passou, esse que chega rapidamente o terceiro ai. Ai, na tradição profética, é sempre um grito de juízo, um grito de exclamação, que é parte dos profetas. Quando Isaías, em Isaías 6, ele vê Yahvé, vê o Senhor no seu templo, ele grita, ai de mim, estou destruído, estou desfazendo, porque meus olhos viram o Rei. Ou seja, é sempre um grito de angústia, de juízo sobre si mesmo ou sobre o outro. E aqui é um grito de juízo sobre o poder imperial romano ou o poder destruidor que se levanta contra o poder de Deus. E o sétimo anjo tocou a sétima trombeta. Houve então fortes vozes no céu, clamando. Perceberam? Lembram do que eu falei lá passado? Os indicativos de citação? Proclamando, proclama, clamando, cantando, dizendo. Ou seja, aqui começa uma citação de um provável hino litúrgico. Ou seja, os céus estão agora glorificando a Deus e o Cordeiro por aquilo que ele irá fazer nos capítulos seguintes. E por isso daqui é uma transição dessa primeira parte, que é simplesmente o prelúdio. São avisos que Deus está mandando para os ímpios, para os inimigos do seu povo. E no capítulo 12, então, vem o juízo propriamente dito. Ok? E esses hinos aqui que são citados, não sei em quantas Bíblias estão aqui esses hinos em verso, não em prosa, mas eles são hinos, são cantos litúrgicos de adoração ao que já aconteceu, primeiros 11 capítulos, e também ao que acontecerá, que é o juízo propriamente dito. Claro? Até aqui? Então vamos para a segunda parte, que é aqui que os problemas começam. Segunda parte da experiência reveladora, que é do capítulo 12 até o capítulo 22, até o final do livro. Excetuando-se o epílogo chamado, né, a conclusão. Os capítulos 12 a 14, meus irmãos, formam uma unidade. Okay? Uma unidade. Iniciam uma nova sessão. Que sessão é essa? A luta do dragão e do cordeiro e o surgimento das chamadas bestas, que preludia, os capítulos 12 a 14, o fim do poder imperial romano, que serão esboçados nas visões seguintes, 13 e 14. Ok? 12, a luta do dragão e do cordeiro. 13 e 14, o poder imperial romano na figura das bestas, das duas bestas, que é o 13 e o 14. Então vamos começar no capítulo 12. A famigerada visão da mulher e do dragão, que alguns católicos ainda compreendem como referência a Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria. Entretanto, os estudiosos católicos, eles não compreendem mais assim, ok? Eles têm a mesma compreensão nossa desse texto aqui. Tanto é que consultei uma introdução ao Novo Testamento de um erudito católico e ele fala a mesma coisa que eu vou trazer para vocês aqui. A cena de capítulo 12, vamos ler primeiro os primeiros versículos, pelo menos. Alguém pode ler os primeiros 3 versículos? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Essa visão aqui se inspira tanto em Gênesis 3, 15 e 16. Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. O que está lá em Gênesis 3, 15 e 16? Oi? Que meio a dores da Sim. Por inimizade, por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele está falando de quem aí? Mulher e a serpente. Okay? A serpente é designada depois aqui como sendo esse dragão.
Serpente e dragão são os mesmos. Tanto que em hebraico, serpente aí pode ser tanto crocodilo, dragão, lagartixa. Não é porque é uma cobra. Eles têm uma outra palavra para a cobra no hebraico. Então aí serpente é uma palavra que designa tanto seres, como nós chamamos, lagartixas, répteis em geral, ok? Por isso serpente. Cobra é uma outra palavra. E por isso que aqui é usada a palavra dragão. O dragão não é aquele ser mitológico. O dragão é um grande réptil. Então somente, como eles conheciam. Tanto que hoje a gente chama dragão de Komodo, aquele grande réptil. Calangão. E calangão lá. E esse texto ele serve de base para essa visão aqui, porque é a oposição entre a serpente / dragão e a mulher, e a sua descendência. Vocês vão perceber aqui. E a outra referência é em Gênesis 37:9. Vamos lá se vocês são bons também. O que está lá em Gênesis 37:9? É mais difícil, né? Está dentro da história de José, né? Começa no capítulo 37 e vai até o 51 de Gênesis. Pode abrir aí e ler, por favor. Teve ainda outro sonho. Ele feriu seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 12 estrelas se inclinavam perante mim. O sol, a lua e as 12 estrelas, né? Se inclinavam perante mim. Sol e a lua e as 12 estrelas, quem são aí, no caso? Pai, os irmãos. O pai, a mãe e os irmãos, ok? E eles são quem? Os 12 tribos, o povo de Israel, começando em Jacó, ok? Então, essas estrelas, o sol e a lua, são o povo de Israel. E se a gente ler aqui, ela está vestida com o sol, tendo a lua sobre os pés e sobre a sua coroa 12 estrelas. Ou seja, parece-nos que aqui é uma referência clara a Israel, que era sempre designada no Antigo Testamento como uma mulher, a esposa de Yahvé, etc. Na qual José tem uma visão de sua família representando a totalidade do povo de Israel. E no versículo 2, nós temos que ela dá a luz na dor. E ela dá a luz a quem? Versículo 5. Quem pode ler? Ela deu a luz a um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. E ele regerá todas as nações com cetro de ferro, ok? Não sei se está em itálico aí. Não, né? Em algumas Bíblias está em itálico porque isso aqui é uma citação. É uma citação de Salmo, capítulo 12, versículo 9. Salmo de número 12, versículo 9. Podem abrir? O que diz? Salmo de número 12, versículo 9. Salmo a gente não diz Salmo capítulo 12, ok? Salmos eles são inúmeros, porque são poemas isolados e reunidos numa coletânea. Salmo de número 12, versículo 9. 12, 9? Isso. Quem achou pode ver? Com varas de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Isso. De quem que ele está falando esse salmo aí? Do Messias, certo? Ungido. Messias, o rei de Israel. Então aqui, vamos voltar para o capítulo 12, ela deu à luz um filho, um varão, e ele cita o Salmo 2:9, que é o Messias. Ou seja, isso parece claro. Israel, de onde veio o Messias. Ok? E a oposição é a mulher, que é Israel. Certo? E o dragão, quem foi que ele matou primeiro? Ele foi atrás de quem? O dragão aqui é o poder de Satanás. Personificação do poder de Satanás. Em 70, o que aconteceu? Destruição de Jerusalém. Ou seja, o dragão se levantou contra a mulher, Israel. E depois, ele nos diz aqui, versículo 17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. Quem? Os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus.
Ou seja, depois de Israel, voltou-se para a igreja. Ok? Parece fazer uma diferença tênue aqui entre Israel e a igreja, mas parece que eles estão em continuidade, não em separação, como alguns pensam. Continuidade porque elas são descendentes da mulher. Então, Israel e a igreja são a igreja descendente do Israel histórico, de onde veio o Messias. E aqui ele diz também que seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus logo que ele deu à luz. Como assim? Ela deu à luz e ele foi logo arrebatado por Deus? Parece ser uma referência à ressurreição. Pela ressurreição, o Cordeiro triunfa sobre o poder do dragão. Por quê? Porque logo após isso, no versículo 7, fala de uma batalha, que é a batalha no céu, que muitos acham que essa é a primeira batalha, de onde os anjos foram expulsos do paraíso. Não tem nada disso aqui na Bíblia, ok? Essa batalha vem logo após o filho da mulher ser arrebatado para Deus, para junto de Deus. Então, a batalha no céu, aqui descrita a partir do versículo 7, não é a batalha primeira dos anjos, a Bíblia não fala disso, mas sim a batalha que segue a elevação de Jesus na cruz e sua ressurreição. O que isso quer dizer? Os poderes do mal se rebelam, mas saem derrotados pela vitória do Cordeiro na figura de Miguel. Miguel é um arcanjo, né? Que é uma figura que expressa o poder de Deus em oposição ao poder desse dragão. Miguel, literalmente, é quem é como Deus. Ok? Então, essa batalha é a batalha que seguiu-se à ressurreição. Ok? A ressurreição de Cristo foi a vitória, primeira vitória já contra o poder do dragão, contra o poder de Satanás. Versículo 13. E ao ver que foram expulsos para a terra, sempre a terra é um lugar de desolação. Não significa que Satanás estava no céu e ele foi expulso para a terra. Aqui a gente tem que pensar que o livro do Apocalipse é todo simbólico, certo? Por ser simbólico, ele expressa esses movimentos como sendo um movimento de queda. Ao ver que ele foi expulso para a terra, ele caiu. O que significa cair? Derrota. Ok? Então é na ressurreição de Cristo que houve a primeira derrota desse dragão, que é Satanás, o poder de Satanás. E depois no versículo 14 ele vai dizer que esse dragão é a serpente, lá de Gênesis. Certo? E depois ele vai perseguir não mais a mulher, Israel, mas a igreja, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Compreendida essa visão aqui? Alguma dúvida? Não. Então vamos prosseguir para a visão da besta. Porque o dragão, ele não vai perseguir pessoalmente a igreja, os que guardam os mandamentos e testemunho de Jesus. Mas ele vai fazer isso a partir de dois sujeitos, ou melhor, de duas figuras simbólicas, que são as chamadas bestas. A mulher então perseguida, etc. A perseguição romana é a obra do dragão e do seu poder. É isso que esse texto pode ser resumido em: a perseguição romana é obra do dragão e de seu poder, ou seja, de Satanás. A visão que segue, capítulo 13, é inspirada em Daniel, capítulo 7, onde narra a perseguição de Antíoco IV Epífanes. Okay? Capítulo 13 é inspirado em Daniel 7. E a besta que emerge do mar, vi então uma besta que seguia do mar. Versículo 1 do capítulo 13. Ela representa Roma, que vem pelo mar do ocidente, que é a Itália, ao oriente, onde eles estão, que é a Ásia Menor, para impor a sua autoridade. E aqui eu trouxe um mapa para vocês terem uma ideia. Onde é que está Roma? Roma está aqui. Aqui é a Itália, certo? Onde está Éfeso? Éfeso, bem aqui, a Ásia Menor é essa parte aqui, e a Galácia aqui, por onde Paulo escreveu as suas cartas. Aqui é a Ásia Menor. Éfeso está bem aqui, Pérgamo e todas as igrejas ao redor. Para Roma chegar até a Ásia, ela vem por onde? Ela vem daqui, percorre isso daqui, o mar Egeu, Por isso é a besta que emerge do mar. Entenderam? A
besta que emerge do mar é Roma, que vem impor o seu poder sobre a Ásia, sobre o povo de Deus que está aqui em Éfeso, de onde a carta saiu. Compreendido até aqui? A gente vai já voltar para esse slide aqui. Ela possui 10 chifres e 7 cabeças. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. E 7 diademas. A semelhança do dragão. Okay? Então ela é uma figura que representa o dragão no mundo, vamos dizer assim. As 7 cabeças são as 7 colinas famosas de Roma. Roma está erigida sobre 7 colinas. Okay? E os 10 chifres parecem ser os reis vassalos, talvez os governadores da Ásia Menor que apoiavam Roma. Certo até aqui? Ela é ferida e curada, versículo 3. Diz o quê? Não pode ler? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Aqui é uma clara paródia do Cristo Cordeiro ressuscitado. Da mesma forma como Cristo morreu e foi ressuscitado, e os seus 2 testemunhos, também aqui a besta, a primeira besta, que é Roma, ela é ferida, uma de suas cabeças é ferida e ela é tomada de volta à vida. Aqui nós temos uma provável alusão à crença dos romanos da época de que Nero voltaria à vida e tomaria o poder do império. Eles tinham a crença de que Nero iria ressuscitar e iria tomar o poder do império novamente. Então parece-nos aqui que essa uma das cabeças de Roma seria Nero ressuscitando, parodiando a ressurreição de Cristo. Claro que isso daqui é todo um embuste, né? uma forma de parodiar a fé verdadeira dos crentes. E a besta é adorada como uma divindade, versículo 8. Adoraram então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Então eles adoram a besta como uma divindade. E de fato, os romanos adoravam a deusa Roma, porque eles compreendiam Roma como uma obra dos deuses. Se você ler a Eneida de Virgílio, você vai perceber claramente isso, que eles estão em clara referência, em clara sintonia com Enéas, que era um troiano, que foi ajudado por Afrodite. Por isso é obra dos deuses. Okay? Por isso deusa Roma. E por isso é adorada como uma divindade. Este é um resultado de Wikipédia. Olha aí. Tem gente colando aí. Ok, Google. Então vamos para a segunda besta. Versículo 11. Após a primeira, surge outra besta da terra. Agora vamos para cá, voltar para o mapa. Roma vem daqui. Quem é que vem daqui? Vamos lembrar, se vocês lembram da história, povo. Os patos estão para cá. Estão para cá, eles vêm daqui. Pérsia é para cá, que é hoje o Iraque, né? Aqui está o Egito e aqui está a Síria. Antes do 1º século, quem governava essa área era Alexandre o Grande, general grego. Toda essa área aqui, e até mesmo aqui a Itália, e a Grécia e a Macedônia aqui em cima. Tudo que eles conheciam. Mas depois da morte de Alexandre, em 331, ele passou o seu governo para 4 generais seus. Um deles governou aqui o Egito e outro governou aqui a Síria. Foi nesse período que surgiu o chamado culto ao imperador. E por isso, esse culto veio daqui para cá. Perceberam? Eles vêm daqui para cá. Aqui começou aqui a Alexandria e aqui o Egito. O Egito começou a cultuar os seus reis, os seus imperadores, os seus governantes, e depois a Síria também implementou isso, tanto que
Antíoco IV Epífanes chegou a Jerusalém para invadir e destruir e profanar o templo. Está lá em Daniel 7 isso. E isso ocorreu daqui até Éfeso, até a Ásia Menor. Por isso é a besta que emerge da terra. Não vem mais do mar. Não é Roma. Agora é o culto ao imperador que veio daqui até a Ásia Menor. Entendido? Daqui até a Ásia Menor. Então vamos lá. Então, o culto ao imperador que surgiu se popularizou a partir dos cultos aos governantes gregos na Síria e no Egito. Por isso é a besta que emerge da terra, não vem mais do mar. Ela faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, o culto ao imperador e ao império romano, que era mais popular na Ásia Menor. Ok? E ela faz grandes prodígios, versículo 13. É sabido que os sacerdotes desses cultos imperiais lidavam com magia e pretendiam curar pessoas. O deus Asclépio é um dessa prova. O culto ao imperador era cheio de mística, de magia. Portanto, eles fazem grandes prodígios. O dragão, a primeira e a segunda besta, formam uma paródia da Trindade. Roma se eleva como um deus sobre os seus governados. O dragão, primeira e segunda besta. A segunda besta leva os habitantes da terra a adorarem a segunda besta. E a segunda besta é a personificação do dragão. A semelhança que o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito leva os crentes a adorarem a Jesus e Jesus é a representação ou a imagem do Pai entre nós. Então, a dragão, primeira e segunda besta, são uma paródia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Compreendido aqui? Porque Roma tende a se elevar como um Deus sobre os seus governados. E o número da besta? Vamos aqui, o número da besta, rapidinho. Versículo 18. Aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Eles são marcados na fronte e na mão direita, porque era aqui onde os judeus guardavam a lei, né? Eles tinham um potinho aqui, que guardava aqui, e outro aqui na mão direita. E tinham textos da lei que identificavam eles como judeus e fiéis a Yahvé e a Torá. Então, por isso aqui é a fidelidade à besta. Eles são marcados na fronte e na mão direita, é simplesmente simbólico aqui. Nada de chip. E o 666. O número da besta é alusivo. Por quê? Porque em grego e em hebraico você não tem numerais, como no latim. Ok? Nós temos em grego e hebraico que cada letra representa também um número. O Aleph, a primeira letra do hebraico, representa 1. Bet, segunda letra do hebraico, representa o 12. Então, cada letra representa um número. E 666, em hebraico, significa César Neron. E em grego, César Deus. Perceberam aqui? O culto ao imperador, o culto a Nero, o culto a essa divindade manifestada na terra. Então, a marcada na fronte, mão direita, 666, tudo indica que os adoradores ao imperador e a Roma, a fidelidade que eles prestam a esses indivíduos e ao império. Compreendido aqui? Não é chip, não é nada, é só uma fidelidade que rivaliza com a fidelidade a Cristo. Assim a sua besta pode ser tanto o seu trabalho, dinheiro, outras coisas, porque rivalizam contra a fidelidade ao Cordeiro, rivalizam contra a fidelidade a Deus. Ainda assim tem, se eu estiver errado, né? O número 6 ele é o número antes do número da perfeição. Então ele demonstra que o 7 é sempre referência a Deus. Exatamente. E o 6 é sempre referência ao humano. Imperfeito. Algo que não chegou à perfeição ainda. É o anticristo que nunca vai chegar a ser a perfeição. Não está claro se é o anticristo. Não tem anticristo aqui no Apocalipse, tá? As duas bestas é claramente o império e o culto ao imperador. Mas, utilizando isso daqui a partir dos livros, sobretudo 1 Tessalonicenses, e depois 2 Tessalonicenses e depois primeira carta de João, parece que há uma referência, mesmo que alusiva somente,
a figura do anticristo, que é uma palavra que João usa, mas que Paulo chama de homem da iniquidade, né? Então vamos lá, que temos algum conteúdo ainda pela frente antes de bater a segunda. Bateram bem antes, na realidade, né? Então, vamos lá. Aos adoradores da besta, João opõe os fiéis do Cordeiro, capítulo 14. Tive depois esta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. A semelhança que Roma estava erguida sobre 7 montanhas, agora o Cordeiro aparece de pé sobre um monte, que é o monte Sião. Sobre o monte Sião, com os 144 mil, já tratamos sobre os 144 mil, a totalidade do povo de Deus, que trazia escrito na fronte o nome da besta. Não, é o nome dele, do Cordeiro e de seu pai. Ou seja, eles permaneceram, mesmo frente à fidelidade dos habitantes da terra, ao império, à besta e ao dragão. Os cristãos, ou os fiéis de Cristo, permaneceram fiéis a Deus e ao Cordeiro. Ok? E eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 viventes dos anciãos, que é o remanescente fiel através do qual o reino do Cordeiro se estabelecerá. Entendido? Temos depois 3 anjos, chamam os ímpios ao arrependimento, os adoradores da besta, eles estão chamando eles ao arrependimento, mas eles não se convertem, não se arrependem. E por isso os anjos também anunciam o julgamento da Babilônia, que será pisada pelo Filho do Homem. Capítulo 14, do 6 até o final do capítulo, fala também do lagar, que Deus pisará, que o Cordeiro pisará, que são as nações ímpias que adoraram o poder do dragão a partir das bestas, das 2 bestas. Entendido? Alguma dúvida? Observação? Então vamos prosseguir. Capítulo 15 é um interlúdio. Lembram que o livro é todo nessa forma? 4, 5, 6 descritos mais claramente, interlúdio para ir no 7. Semelhança aqui. Temos aqui a descrição das bestas, do Cordeiro, 1, 2, 3, do Cordeiro 4, interlúdio. Em liturgia, de canto ao Cordeiro que prepara o derramamento das taças. Aqui nós temos o cântico de Moisés, uma referência a Êxodo 15, que depois de Israel ter atravessado o mar de juncos, não é Mar Vermelho. Mar Vermelho é uma péssima tradução, foi por causa do latim que Jerônimo traduziu do hebraico Mar Rubro, que é Mar Vermelho, mas na realidade é Mar de Juncos, que são os juncos, que são umas plantas que ficam na beira dos lagos pantanosos lá do Egito. Então não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos, ok? Então depois de eles atravessarem o Mar de Juncos, eles cantam o cântico do capítulo 15. E a partir do versículo 5, nós temos o derramamento das 7 taças. Lembram? O número 7 sempre recorrente. As 7 taças, a gente não vai se deter tanto aqui, porque elas são simplesmente uma referência às capítulo 8 e 9, que são as 7 pragas. As 7 taças tão somente um símbolo da ira de Deus que será derramada sobre a terra. Ok? Novamente, as 7 taças são símbolos da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Sempre no Antigo Testamento, taça ou cálice é referente à ira de Yahvé. Deus derramará a sua ira, ele derramará o cálice de sua ira sobre nós, etc. Tanto que Jesus, quando diz, Pai, afasta de mim este cálice, isto é, a ira de Yahvé, a ira de Deus que vai ser derramada sobre o Filho por conta dos pecados da humanidade sobre ele. Então, são símbolos da ira de Deus que será derramada sobre a terra, do mesmo modo que 8 e 9. Capítulo 8 e 9, as taças se utilizam das pragas do Egito. Os cataclismas que as taças provocam são simbólicos, ok? E designam a progressiva destruição do poder de Roma, que é poder hostil a Deus. São 7 e são progressivos. Cada um vai aumentando. Ou seja, o poder de Roma se enfraquecendo, a ira de Deus se derramando. Por isso são as 7 taças da ira de Deus sobre os ímpios, sobre os seus inimigos.
chegamos agora ao capítulo 17, que aí sim nós temos o começo do fim. O capítulo 17 inicia, enfim, o julgamento propriamente dito. O poder de Roma é destruído. A visão da besta e da prostituta é explicada por um anjo intérprete, versículo 8 a 18. E a grande Babilônia é Roma que seduziu os reis da terra. Versículo 1 do capítulo 17. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: Vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Roma tinha os rios que percorriam também as cercanias de Roma, por isso que ela é rodeada de águas copiosas. E Babilônia, porque a Babilônia foi o inimigo que se levantou contra o povo de Deus e destruiu Jerusalém no ano 586, antes de Cristo, com Nabucodonosor. E por isso tornou-se uma imagem, tipo, de referir-se a todo poder inimigo a Deus. Por isso Roma é aqui Babilônia. E no versículo 8 diz que a Roma, que a besta seduziu os reis da terra. Versículo 18, na verdade. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade, isto é, Roma, que reina sobre os reis da terra. O castigo anunciado em 17, no capítulo 17, é agora iminente, capítulo 18, 1 a 3. Caiu a Babilônia a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras, porque com o vinho das suas prostituições e idolatrias, isto é, foram embriagadas todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela. Sempre essa fornicação, essa prostituição no Antigo Testamento é referência a uma idolatria. Idolatria é sempre designada como uma espécie de prostituição. Por isso Roma é designada aqui como prostituta, okay? Que é a idólatra. Oi. Posso estar viajando, mas não tem a ver com a Igreja Católica, não? Porque parece tão próximo do que vem acontecendo ao longo da história, que parece que a Roma, daquele império, se tornou a própria Roma católica, quando nós estamos na Igreja Católica Apostólica Romana, que se prostituíram com imagens, fugiu, o seu luxo ficou gigantesco. Eu lembro aqui, trazendo para os dias, parece muito com... Não tem nada a ver. Olhando para o texto, é claramente o Império Romano em sua tentativa de ser divinizado. A Igreja Católica nunca tentou isso. Mas ela tentou, em alguns momentos específicos da história, tomar o poder para si. Em alguns momentos. Só que ela fala que a Igreja é santa. Sim. Né? A Igreja é santa. Não Deus. Ela fala que ela está acima da Bíblia. Não, vários padres falaram isso. Aí quando a gente vai para o catecismo da própria Igreja Católica, tanto o Catecismo de Trento, depois o Catecismo revisado pelo Concílio Vaticano II e também o Catecismo revisado em 1981, se não me engano, a gente vai perceber muito claramente que a Igreja não se coloca acima da Bíblia, da Escritura. Mas ao mesmo tempo a Escritura e a Igreja estão como que dois asas da palavra de Deus que se dá através dos sacramentos. E é isso que eles afirmam. Agora, em determinados momentos da história, de fato, a Igreja ela se prostituiu com as riquezas deste mundo. Mas isso aconteceu também com nós protestantes. Lutero também fez isso quando ele esperou o benefício dos reis vassalos das cidades de Augsburgo e da Áustria, tanto que ele teve uma contenda com seu amigo lá, porque o amigo dele disse: a reforma começou com o povo, você está abandonando o povo agora. Ele disse para Lutero isso. Depois, no século XVII, a Igreja fez a mesma coisa, protestantes. Século XVIII, sobretudo, na época do Iluminismo, em que a Igreja era detentora, a Igreja, sobretudo na Áustria e na Alemanha, ela tornou-se a grande e poderosa, na Inglaterra também. Então não é só uma especificidade da Igreja Católica Romana, é todo o poder humano, é toda a possibilidade do ser humano de se colocar como Narciso, vou utilizar o sermão de hoje, né? E isso está em todos nós. Às vezes nós também temos isso, às vezes nós praticamos isso.
nós somos narcisos de vez em quando, nós somos, desejamos o poder, desejamos a glória, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais reconhecimento, etc. Então isso está em nós como princípio em todos os momentos. Há momentos de declínio, mas há momentos de elevação. Isso tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, como na Igreja Protestante. Eu creio que os primeiros anos da Reforma foram um movimento benéfico, mas depois foi decaindo. Tanto é que os puritanos surgiram para bater com isso, mas ao mesmo tempo eles decaíram depois. Aí depois, no século XIX, veio os pietistas, veio John Wesley, veio George Whitefield, aí depois decaiu de novo, aí depois veio o fundamentalismo, que tentou fazer isso de maneira mais ou menos, aí depois veio a neortodoxia, ou seja, a igreja sempre passa por esses momentos aqui. E na Idade Média, da mesma forma. Quando a igreja atingiu o poder máximo, lá no século VI, VII, apareceram os monges, no século XI, século XII, que disseram, não, isso daqui está errado. Nós vamos agora privilegiar a ajuda com os pobres, com os necessitados. Mas depois os próprios monges se corromperam. Aí apareceu São Francisco de Assis. Aí depois os próprios franciscanos apareceram. Veio Tomás de Aquino. Aí depois disso, ou seja, a igreja sempre passa por esses momentos. Agora, quando eu digo que a igreja é santa, eu não estou dizendo a igreja física. É sempre uma referência à igreja como o corpo místico de Cristo, expresso na humanidade, em todos os tempos, em todas as eras, em todos os povos. Okay? Por isso nós dizemos a igreja santa, una, católica e apostólica, não romana. Okay? Enfim, fechando parêntese, o castigo anunciado no capítulo 17 é agora iminente no 18. E realizar-se-á depois que os santos estiverem em segurança. No versículo 4, ele diz, ouvi então outra voz do céu que dizia, saí dela, ó meu povo, ou seja, da Babilônia, não prostituireis com ela, no caso. E no versículo 9 até o 10, nós temos uma tríplice lamentação sobre a queda da Babilônia. Em primeiro lugar, os reis da terra, versículo 9 a 10, versículo 11 a 17, os mercadores da terra, e o versículo 17b e 19, e dos navegadores. Ou seja, era todo o poder econômico de Roma, aqui refletido. E essas lamentações desses indivíduos aqui, dessas figuras, inspiram-se em Jeremias 50 e 51 e em Ezequiel 26 a 28. São lamentações clássicas de alguém que está sofrendo o juízo de Deus, de uma nação que está sofrendo o juízo de Deus. Por isso essas referências a Jeremias e a Ezequiel. Claro até aqui? E em 19, 1 a 10, estamos caminhando para o final, temos cantos litúrgicos de louvor a Deus e ao Cordeiro, vencedor do poder do dragão. Depois disso, ouvi como que um forte rumor de numerosa multidão no céu, aclamando, ou seja, citação, indicativo de citação. Aleluia! Halel Yah, né, que é o clássico, louvai ao Senhor, Israel. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. E aqui segue vários cantos-resposta. Alguém se levanta, alguém fala, ou algum evento acontece, temos a resposta da congregação celestial, a semelhança da liturgia terrestre. Ou melhor, a liturgia terrestre, que é a semelhança dessa liturgia celestial. E em 19, 11 ao 21, temos o início propriamente dito do fim. O Cordeiro fiel executa os juízos pré-anunciados nos capítulos anteriores e extermina os inimigos do seu povo. A partir do versículo 11 até o final do capítulo 19, nós temos que o Cordeiro, que antes somente tinha anunciado o juízo através desses avisos, os selos, as pragas, as taças, agora ele mesmo vem e executa o juízo sobre os poderes das trevas e do mal, os poderes rivais a Deus. Tanto que ele veste um manto embebido de sangue. Olha que imagem grotesca até, né? Ou seja, ele é como que um general que vem para a batalha e vence. E o sangue é o sangue dos inimigos, dos seus inimigos, no caso.
tanto que ele é designado como que o general de um exército, versículo 14. Os exércitos dos céus acompanham-o em cavalos brancos. Novamente a imagem dos cavalos como os inimigos partos de Roma. Ele executa os juízos prenunciados no capítulos precedentes, nos capítulos anteriores, e executa o juízo contra o poder imperial de Roma ou todo poder hostil a Deus que se levanta contra Deus e a fidelidade do seu povo ao seu Deus. Enfim, chegamos em 20 a 22, que formam uma unidade, pois nos falam da vitória final do Cordeiro. E o capítulo 20, nós vemos Cristo vencendo o dragão. Depois de ele vencer as bestas, depois de ele vencer o falso profeta, que é a segunda besta, o poder do culto ao imperador, agora ele se dirige ao próprio dragão. E ele vence o dragão e o aprisiona por 1000 anos. 1000 é um símbolo de um longo período, tanto é que 144.000. 144 é o quadrado de 12. O quadrado de 12 multiplicado por 1000 dá 144. 12 é símbolo de 144.000. O 12 é símbolo da totalidade do povo de Israel. 144, múltiplo de 12, é a grande quantidade da totalidade do povo de Deus. Pode ser considerado as duas alianças, 12 e 12? No caso, ela está refletida mais nos 24 anciãos, que são 12 de um lado e 12 de outro, que são o Antigo e o Novo Israel, diante de Deus. Então, 144, 1000, uma grande multidão. Okay? Então, 1000 anos é um símbolo de um grande período, de um período muito alongado, nos quais reinam os mártires. Depois, no versículo 7 a 10, revoltar-se-á, o dragão se revoltará novamente e será destruído, enfim. E no versículo 4, alguém pode ler o versículo 4 do capítulo 20? E em tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos Ele está exegesan, na verdade. Exegesan e foram e ressuscitaram, no caso. Então, aqui nós temos uma espécie de ressurreição. No entanto, aqui a ressurreição parece ser simbólica, como tudo no livro, indicando a renovação da igreja depois da perseguição por parte de Roma. Aqui eu vou voltar ao que eu disse antes. É simbólico, histórico. É um símbolo, mas designa uma realidade histórica, que após a perseguição, a igreja será renovada, à semelhança de quem? Das duas testemunhas, lembraram? Que elas foram mortas e depois ressuscitaram, representando o povo judeu e o povo gentílico na unidade da igreja, Pedro e Paulo. E aqui também a igreja, os mártires que foram martirizados pelo poder do dragão, agora são ressuscitados na figura da igreja. Ou seja, a igreja que estava sendo assolada pelo poder do dragão a partir de Roma, após a destruição do dragão e do poder de Roma, ela é novamente restaurada à sua unidade, à sua glória original. Então, o reino de 1000 anos aqui é simbólico, embora se trate de uma crença judaica de que o Messias reinaria historicamente durante um período antes que se instalasse o reino de Deus. Aqui, na tradição judaica, como um todo, tinha-se a compreensão de quê? De que antes de se instaurar o reino de Deus no mundo, viria um reino histórico, que chamaria o reino ou os dias do Messias. Primeiro Enoque fala desse reino como sendo de 400 anos. Outros falam de alguns dias. Outros falam de um período mais alongado. E aqui essa crença está presente. No entanto, como o livro é todo simbólico, e todos os apocalípticos são simbólicos, não temos como saber a exata natureza desse reino ou desse período. E aqui eu digo, não temos certeza, como ter certeza sobre como isso se dará, ou se é meramente espiritual. E aí eu trago isso daqui que eu falei no início. O simbólico não anula o histórico. Não é porque é simbólico que não ocorrerá algo semelhante. Não temos como ter certeza aqui. Então, por isso que eu digo que você ficar discutindo amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, talalismo,
historicismo, comunismo, capitalismo, tudo isso aí, não vale a pena. Porque é um único versículo, uma única palavra que gera tanta discussão. E o simbólico, como os amilenistas tentam compreender esse texto, que é um reino espiritual nos céus, não necessariamente anula o histórico. Pode ser um reino físico anterior à última ressurreição. Como também pode ser tão somente um reino espiritual nos céus dos mártires, agora, nesse momento, como os amilenistas pregam. A minha opinião é que é um reino simbólico. Mas se for histórico, eu vou estar muito feliz também. Se você crê que ele é um reino tão somente espiritual, tudo bem. Se você crê que é um reino histórico, tudo bem. Você vai ter que me aturar nos dois reinos, se for em caso, né? Exatamente. Então, aqui parece ser um reino simbólico. Okay? Mas o ser simbólico não vai anular a historicidade possível do relato do evento, porque nós vemos que todo o livro é simbólico. Ele designa uma realidade histórica, mas essa realidade se estabelece tanto na história comum, lembro lá das 4 interpretações do livro, como também no fim. Então não temos como saber, não temos como ter certeza. E se alguém disser para você que a nossa confissão de fé de 1689 é amilenista, mande-o ler novamente a confissão, porque ela deixa em aberto esse ponto. Porque é um ponto secundário, terciário, quaternário, e temos grandes teólogos dispensacionalistas, como John MacArthur, acredito ou não, é dispensacionalista. Temos grandes teólogos amilenistas, o próprio, falem aí, o Nicodemos, vamos dizer aí. Temos grandes teólogos pré-milenistas, como John Piper, Marcos Granconato é pré-milenista, então isso não dividiu ninguém. E não vai dividir nós aqui também, ok? Pois é. Então o simbólico não anula o histórico. Temos um reino simbólico, mas não necessariamente é um reino ahistórico, um reino espiritual. Há a possibilidade de ser um ou outro, ok? Finalizando aqui, nos capítulos 21, temos a Jerusalém futura no celeste. Milton? Eu estava conversando com o Hector, é por isso que eu gosto da Bíblia e ciência. Isso para mim é muito o princípio da incerteza de Heisenberg. Só para aqueles que gostam quanto mais você precisa mais você se afasta do outro, mas eles não se anulam. Sim. Então eu creio muito nesse ponto. E também eu creio muito na questão do tempo no seu ponto de vista. Tá? Então o tempo para João que escreveu, ele passa ele tem uma visão histórica da coisa, mas isso não implica que essa visão histórica dele é determinada só por esse ponto, até porque... Passa a mão. Chora. Deixa aí. Tem que colocar Tem que colocar uma placa. colocar uma fita vermelha bem aqui assim, não vale, tá? Mas é exatamente isso, Milton. Uma mãe que segura essas crianças. E aqui eu quero só dispersar algumas questões, O pai também. porque quando se fala amilenismo, pré-milenismo, são péssimos nomes, horríveis, porque os amilenistas, quando a gente ouve amilenismo, pensa que não há milênio. Quando a gente vê pré-milenistas, pensa que nós estamos antes do milênio, ou seja, 1000 anos. Mas nenhum nem outro pensa assim. O amilenista pensa que o milênio existe, mas é espiritual, está acontecendo agora nos céus. Okay? Está se desenvolvendo nos céus. O pré-milenista não crê que esse período é fixo de 1000 anos. Ele crê que é um período alongado, não temos como ter certeza do seu tempo, mas que é histórico. Então temos que ter meu professor de teologia sistemática, Samuel, ele sempre falava em toda a aula ele dizia: não devemos fazer espantalhos daqueles que pensam diferente de nós. Então, se eu sou calvinista, eu não tenho que fazer espantalho do arminiano para fazer que ele pareça bobo. E se o arminiano não deve fazer
um espantalho do calvinista para parecer o cruel, que muitos fazem. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Mas pré-milenista, o simbólico anula o histórico. Porque aí eles vão acreditar fielmente no na historicidade do milênio como um período alongado. E tudo que faz aqui faz sentido. Exatamente. Agora, o simbólico para o amilenista é espiritual tão somente. Mas eu creio que o simbólico não necessariamente vai anular o histórico. Eu vou precisar sair, que o Daniel vai ter prova agora. Ótimo. Tá? Para precisar levar. Mas desde já, queria agradecer o professor da turma de jovens, a Emília Jovem Casado, pela participação, pelo encerramento dessa revista aí que a gente estudou, que foi muito proveitosa. Tá? Agradecer, viu, Marcolini, por nos brindar, né? Um verdadeiro brinde, uma taça não de ira, mas de graça, né? E de conhecimento. Tá? Então, aproveitem o restante aí, mas a gente vai precisar. A gente se vê no milênio. Próximo. Hoje estamos em Tipo a noite. Você falou de espantalho, a gente já está fazendo espantalho. Mas eu sempre acredito em duas coisas. Tá? Acredito muito naquela frase de Paulo, quando ele diz assim, que tudo que a gente vê agora, a gente vê em formato de sombra, né? Mas chegará um dia em que veremos face a face, que é a história do espelho. E a outra coisa que eu acredito muito é na questão atemporal, quando se diz que um dia é como milênio e 1000 anos, como se fosse um dia. Ou seja, qualquer coisa que a gente decida entre 1 e 1000 é só tolice. É graça, tudo é graça. É graça. Se for 1000 anos literal, se for 1000 anos espiritual, vai ser 1000 anos com Cristo. Vamos estar com Cristo, então isso que importa. Só literal. Não sei, né? Só literal. Então vamos só terminar aqui, meus irmãos. Os últimos 2 capítulos são rapidinho. A gente fala de uma única questão. No capítulo 22, 21 e 22, nós temos o encerramento do livro como um todo. No capítulo 21, nós temos a Jerusalém Celeste, esperança dos santos que desce dos céus, que é uma imagem simbólica da totalidade do povo de Deus, que no fim descerá em comitiva real como cordeiro para a renovação da terra. Jerusalém Celeste não quer dizer que vai descer uma cidade do céu. Pois é, né? Tem tanta imagem na internet. Mas a semelhança de 1 Tessalonicenses 4, os crentes ressuscitados, eles vão encontrar Cristo nos céus e eles vão descer com Cristo para a terra em comitiva real, a semelhança dos imperadores que entravam nas cidades em comitiva. Eu até já preguei uma vez sobre isso, não lembro quando. Mas a Jerusalém é simplesmente um símbolo da totalidade do povo de Deus que desce com Cristo dos céus para julgar a terra e também para a renovação de todo o cosmos. Toda a criação será renovada e transformada pela glória de Deus. Ok? E último slide, penúltimo slide. A Jerusalém messiânica é designada como esposa do Cordeiro, versículo 11, ataviada para as bodas, por isso ela é a igreja. Imagem veterotestamentária do Antigo Testamento do Israel unido sem finalidade completa ao seu Deus. Mais ou menos o que eu preguei hoje também, da consumação da comunhão final do cristão e da igreja com Cristo, com Deus. A cidade é descrita por meio do brilho e da riqueza de pedras preciosas, versículos 15 a 23, assim como Deus é descrito no capítulo 4. A igreja será unida tanto a seu Deus em sua majestade e glória. Ela estará unida a Deus e ela vai desfrutar da mesma glória e majestade do próprio Deus. Também tratei disso hoje. A cidade não precisará nem de templo, nem de iluminação, pois o Cordeiro e a glória de Deus brilhará sobre ela. Veja que não temos aqui um céu espiritual final, mas uma criação restaurada e habitada pelo povo de Deus e pelo Cordeiro. Eis a nossa esperança. A nossa esperança não é o céu, a nossa esperança é novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É a totalidade da criação restaurada para a habitação do povo de Deus e do Cordeiro. E o epílogo encerra o livro como uma carta em que Jesus se dirige às igrejas sofredoras. A igreja, movida pelo Espírito, clama: Maranata. Maranata, a gente fala, mas é literalmente Maranata,
tá, que vem Jesus, que toda vez que, é provável que toda vez que eles fossem cear naquela igreja, eles diziam, Maranata, vem Jesus para cear conosco na Santa Ceia, juntamente com a promessa da vinda do Senhor. Assim encerra a história humana, Christus vincit, que é Cristo venceu. A história humana não encerra com o progresso do homem, a história humana encerra com a vitória do Cordeiro. A vitória do Cordeiro é o fim, o início, o meio e a totalidade da história humana encerra-se na vitória do Cordeiro. E para encerrar, alguém pode ler, por favor? Para encerrarmos. Se vocês não lerem, vão ficar aqui até meio-dia. Como suas visões estão plenas de símbolos teológicos e não de reproduções fotográficas, o Apocalipse não oferece um conhecimento exato do outro mundo, um universo que não pode ser traduzido em conceitos humanos. Ao contrário, atesta vigorosamente que em todos os momentos da história, até mesmo nos mais exasperados, que levam as pessoas a perderem a esperança, Deus está presente. O Cordeiro, de pé como que imolado, é a garantia definitiva do cuidado vitorioso e da libertação de Deus, especialmente para os espezinhados e oprimidos. Quem disse isso foi o Dr. Raymond Brown, faleceu em 2001, escreveu esse livro fantástico, no qual essas aulas foram, a partir das quais essas aulas foram preparadas. Ele é um erudito católico, porque ele era um padre, e tudo aquilo que eu falei está de acordo tanto um quanto o outro. E ele termina os finais do Apocalipse com isso. O Cordeiro de pé como imolado é a garantia definitiva do cuidado vitorioso de Deus e da libertação, especialmente para os oprimidos e espezinhados, como os cristãos do primeiro século, e serve para todos nós na história. O que eu disse no início dessas aulas, e digo agora, é: o livro do Apocalipse não é um guia sobre o fim do mundo, não é um almanaque sobre o que vai acontecer, mas é uma carta de esperança para todo aquele que sofre, todo aquele que vive oprimido, todo aquele que jaz espezinhado, todo aquele que está em angústia e desesperança. É uma carta de que o Cordeiro permanece de pé. É uma carta de que, embora Hitler tombou, embora Stalin tombou, embora Alexandre tenha tombado, Nero tenha tombado, Roma tenha tombado, o Cordeiro permanece de pé. Cristo vincit, Cristo venceu. E é na vitória do Cordeiro que a igreja tem a esperança da glória. Amém? Amém. Obrigado, meus irmãos, por esse momento que a gente teve aqui de aula. E meu muito obrigado também à atenção de vocês e a nossos momentos de intercomunicação educacional, vamos dizer assim. Meu muito obrigado, que Deus abençoe. E a história mostra que, em vários momentos, né, o cristianismo ele foi assolado, como mostra aí mesmo, e também teve vários avivamentos. Né? Sim. Sempre cheio de algo. Ou seja, sempre altos e baixos, sempre a igreja viveu sob intensa perseguição, desesperança, mas mesmo nesse momento, a luz da vitória do Cordeiro sempre brilhou sobre a igreja. Amém? Essa é a nossa esperança. Então vamos orar, meus irmãos, vamos ficar de pé.